Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Conversando com a gente hoje, uma entrevista muito aguardada. A gente anunciou na semana passada, o pessoal fez pergunta no Face, foi muito legal, deu uma baita repercussão. A doutora Nana Delbage. A doutora Nana, que é médica geriatra, está aqui para falar sobre um assunto que é cada vez mais comum dentro das famílias brasileiras, que é o que nós vamos fazer com o nosso idoso em casa, né? Como tratar bem o nosso idoso em casa, ou quais são os cuidados que esse idoso necessita. Então, muito boa noite, doutora Nana. Seja bem-vindo ao Na Noite Ipanema, e ao mesmo tempo que a nossa sociedade está envelhecendo, que é bom, isso requer mais cuidados, não é mesmo, doutora? É isso mesmo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Clê. Boa noite para todos os ouvintes aí. E realmente, na verdade, assim, a tendência é que nossa sociedade envelheça cada vez mais, a nossa expectativa de vida está aumentando muito no Brasil e no mundo todo, na verdade. E a gente tem que ter, assim, vários cuidados com os nossos idosos para eles envelhecerem com uma qualidade de vida legal. Para terem aquele destino que todo mundo merece, né? A pessoa trabalha há 70 anos e depois não tem o reconhecimento da própria família, aí não dá, né, doutora? Exatamente. Então vamos bater um papo muito legal sobre isso. Se alguém quiser mandar pergunta, além de ligar para cá, pode também mandar pelo facebook.com/nanoiteonline. Doutora, hoje em dia, qual o problema mais comum com os idosos? São as quedas? Uma queda, assim, ela pode iniciar uma série de problemas. Qual é o problema, assim, maior? É queda mesmo? Na verdade, são vários problemas que acontecem com o envelhecimento, e a queda é um dos que acaba sendo um pouquinho mais grave, né? Porque a queda vai trazer várias complicações, vai trazer imobilidade, esse idoso vai ficar acamado, vai ter outras dificuldades, assim, a limitação social, a limitação pessoal, além da perda da independência dele mesmo, né? Então, a queda é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. E muitas vezes a queda ela não está apenas ligada ao fato de ter um piso um pouco mais escorregadio, né? Às vezes alguns cuidados, como por exemplo não deixar o tapete no meio do corredor, ou mesmo colocar uma barra de apoio no banheiro, isso já facilita muito. Quais são as dicas normalmente que você tenta passar para os filhos, para os netos dos seus pacientes, doutora? Na verdade, a gente passa para os filhos e para os netos e para muito paciente também, que eu tenho vários idosos preocupados com a saúde deles, isso é muito legal, né? Então, assim, além de barra, que você citou, retirar tapete também é uma coisa importantíssima, né? Velhinho gosta muito, acha muito legal. Ai, fica bonitinho esse tapete. Crochêzinho. De crochêzinho, é uma coisa sentimental, mas isso é muito perigoso, né? Além dos tapetes, os chinelos, os sapatos que não são muito presos ao pé, não são fixos, acabam levando a uma queda maior. E outros problemas, assim, alimentação errada, a falta de nutrição adequada do próprio paciente, atrofia muscular que ele vai sofrendo por não ter muita atividade ao longo do tempo. Então, tudo isso pode predispor a mais queda, sim. Maravilha, maravilha. Muito bom saber disso. Fica aí, ó, o puxão de orelha para você que não está cuidando bem do seu idoso dentro de casa. Outro problema que é comum com a idade e com o envelhecimento, essa é com relação às doenças degenerativas, vamos chamar assim. Uma delas, o mal de Alzheimer, que foi inclusive graças a esse tema que a gente despertou o interesse de abordar esse assunto. Como identificar o Alzheimer e como tratar esse tipo de doença, doutora? Então, na verdade, assim, a doença de Alzheimer é uma doença crônica, degenerativa, como você mesmo falou. Isso significa que ela vai evoluindo ao longo do tempo, né? Evolui para piora sempre. Não tem cura, né? Tem um tratamento que leva a um controle maior, ele diminui a evolução da doença, mas é uma doença que ainda não tem cura. Então, a gente tem que diagnosticar o quanto mais cedo, para iniciar o tratamento o mais cedo possível, para evitar que a evolução se agrave demais. Quais são os primeiros sinais, por exemplo? Então, todo mundo pensa no Alzheimer e fala assim, estou ficando esquecido, eu estou com Alzheimer, né? Alzheimer é um dos sintomas que a doença, o esquecimento, desculpa, é um dos sintomas que a doença de Alzheimer causa, não é o único, talvez seja o mais marcante, o mais evidente para os familiares, mas não é o único. Traz, além dos problemas de esquecimento, a gente tem déficit de atenção, déficit de lidar com os problemas do dia a dia, o paciente vai deixando de ter capacidades de lidar com dinheiro, lidar com contas, deixa de se relacionar adequadamente, então tem outras dificuldades de relacionamento também, às vezes fica mais agressivo, às vezes fica mais apático, então tem toda uma mudança de comportamento e o esquecimento é só um dos sintomas. O ideal seria
ter um acompanhamento desde muito cedo. Na verdade, eu falo para os pacientes que com 40 anos a gente devia começar com o nosso geriatra e manter ele para o resto da vida de preferência, porque qualquer alteração mínima que seja, já sacou, a gente já capta logo do começo. Então, hoje em dia, na verdade, tem bastante gente ligando mais à prevenção até, e nesse ritmo de prevenção, a gente começa a ver problemas antes que a gente consegue tratar mais para frente. E existe alguma maneira de aumentar a qualidade de vida desses pacientes? Depois que depois já que descobriu, aconteceu, né? Depois... Então, na verdade tem, né? O tratamento medicamentoso é uma das formas. Tem outras formas, a terapia ocupacional, que são várias atividades que visam melhorar a capacidade funcional do paciente, melhorar a concentração, melhorar a memória um pouquinho também. A terapia ocupacional é uma das melhores ferramentas que a gente tem, tanto quanto a medicação. Tem um resultado fantástico na melhora mesmo a gente chama de atividades do dia a dia, né? Atividades da vida diária. Então, a terapia ocupacional ajuda muito para manter a independência. A atividade física, sempre que possível, porque melhora não só a parte física, como a parte emocional, o bem-estar físico nosso melhora bastante também. E o carinho e muita paciência, porque é uma doença complicada para a família, para o paciente que está vivendo, então tem que ser com muito carinho mesmo. Pergunta que chega do Facebook, o Alzheimer é algo genético ou não? Então, o problema da doença de Alzheimer é uma doença nova, relativamente nova, está sendo estudada há pouco tempo. Aparentemente tenha alguma relação genética, mas a gente ainda não tem como comprovar que tenha causas genéticas exclusivamente relacionadas. O que a gente sabe é que doenças de Alzheimer em pacientes muito novos têm uma relação genética muito maior. Então, não é só genética. Se tiver um caso na família, é bom ficar um pouco mais atento, Sempre, né? Um pouco pouco mais atento. Maravilha. Né? 10 horas e 53 minutos, a doutora Nana está conversando aqui com a gente e a gente vai de som, na volta tem mais bate-papo para vocês. Na Noite Ipanema. Esse foi o som de Skank, Jack Tequila, minha música favorita no karaokê. Clepaiva, você que é uma cantora profissional, o que você acha desses caras que cantam Jack Tequila no karaokê? Vai bem ou só no churrasco? Olha, eu acho que é melhor Jack Tequila do que começar a cantar a Legião Urbana, que eu já ouvi cantando Faroeste Caboclo no karaokê. É muito ruim. É chato, né? Porque é muito longo, é muito né? extenso. Não, deixa o Jack Tequila que é mais animadinho. É isso aí, vamos lá, 10 horas e 57 minutos para você que tá chegando agora. Hoje a gente tá na companhia aqui, não é nem da Robertinha e nem da Cris Paiva, é da Cle Paiva, irmã da Cris, hoje nos brindando com a presença. A gente está conversando aqui no meio de um bate-papo muito bacana com a doutora Nana Delbage, ela que é médica geriatra, está falando sobre cuidados com os idosos e principalmente, né, agora nessa segunda parte a gente vai tentar envelhecer com qualidade, que vai preparar o nosso caminho, né, porque enquanto a gente é um pouco mais novo, vamos dizer assim, a partir da idade do Luizinho já começa a casa a cair. Brincadeira, Lula. Bom, doutora, existe uma questão, porque hoje cada vez mais o profissional ele tem que ser multitarefas, todo mundo aqui tem várias atividades ao longo do dia, principalmente a grande maioria, né? E a mãe, por exemplo, cada vez menos tempo para cuidar da casa como era antigamente, então trabalha e pensa no filho e vai. Esse super exercício do cérebro, ele faz bem ou usar muito a cachola pode trazer prejuízos no futuro? Então, Thiago, na verdade, assim, tem duas coisas esse super exercício aí, né? A gente tem que ver que tudo que é estressante pode aumentar o nosso risco de desenvolver doenças. Então, a partir do momento que tiver estressante demais, a gente tem que pôr o pé no freio, diminuir o ritmo um pouquinho. E, ao mesmo tempo, quanto mais a gente exercita nosso cérebro, quanto mais a gente ativa a nossa mente, mais ligações nervosas a gente vai ter, mais reserva a gente vai ter. Se a gente vier a ter uma doença degenerativa no futuro, a gente perde um pouquinho menos, vamos dizer assim. Então, tudo tem que ser equilíbrio na nossa vida, né? Nem trabalhar demais, nem de menos. E o estresse tem que ser uma coisa que a gente tem que evitar ao máximo. Na verdade, administrar o estresse, né? Então, a gente pode até levar uma vida estressante, desde que a gente tenha algumas atividades de lazer que levem a gente a relaxar um pouquinho mais. Esquecer um pouquinho, né? Desligar o botão. Antes da gente continuar com as nossas perguntas aqui, uma colocação, né? Porque quando a gente diz que quando a pessoa vai envelhecendo, ela vai ficando mais ranzinza, né? Normalmente a mãe vai estressando mais, o pai vai estressando mais. Isso é uma
característica do idoso ou é porque as coisas vão mudando muito rápido para eles? Como é que é? Na verdade, a gente vai ficando com as nossas melhores e piores características mais marcantes. Mas o que eu encaro isso de um jeito diferente. Na verdade, a gente começa a carregar uma bagagem muito pesada ao longo da vida, né? Então, chega uma hora que você não tem por que guardar coisas desnecessárias, né? A bagagem fica muito pesada e você ficar segurando, engolindo sapo, ouvindo coisa que não quer, isso acaba ficando muito difícil. Então, chega num momento da vida que a gente não tem muito o que perder, a gente não precisa ficar fazendo média com ninguém. Faz e sentido. aí solta a língua e fala o que quer mesmo, né? Faz sentido, né? Aquele famoso não tenho mais idade para isso. Vamos lá, Clê, tem pergunta? Doutora, nós sabemos da importância do bem-estar dos idosos. E a gente queria saber qual a maneira de deixar o idoso motivado. E qual a importância da atividade física regular para esses idosos? Então, na verdade, depende muito, assim, a motivação depende da própria pessoa, lógico, né? Então, assim, tem pacientes que, tem idosos que têm depressão, tem outros problemas, é um pouquinho mais difícil de lidar. Mas se a gente for ver no geral, de uma forma geral, assim, um idoso relativamente saudável, depende também do carinho, da atenção que ele vai ter em casa, mas a nossa sociedade mudou demais, é difícil ter um filho com tempo disponível direto para cuidar de pai e tudo mais. Mas tem muitas atividades, até na cidade a gente já tem o Clube do Idoso, que tem várias atividades legais, e o importante é estar incentivando, né? Pai, mãe, vamos lá, vamos buscar uma atividade de lazer, uma atividade física, alguma atividade mental, né? Então, vai jogar carta, vai jogar dominó, isso que os idosos faziam antigamente é excelente, então tem que incentivar mesmo, tem que manter. E atividade física é uma coisa incrível, na verdade, né? Então, tanto para manter a saúde física mesmo, manter as condições da musculatura, dos ossos, diminuir risco de fratura, risco do paciente ficar acamado, quanto para a parte emocional, vamos dizer assim, né? A pessoa tem um relacionamento social, tem outros amigos fazendo atividade física juntos, tem uma distração. Então, ficar na frente da televisão o dia inteiro não é uma coisa boa para ninguém, em qualquer idade que seja, né? Desde as crianças que a gente briga para não deixar, muito menos no idoso a gente não pode deixar mesmo, né? Doutora Nana conversando com a gente, aprovo, né? Eu tenho essa experiência. Durante algum tempo eu acompanhei o pessoal, não só do Clube do Idoso, mas também dos grupos de caminhada que existem, né? O grupo de caminhada, as unidades básicas de saúde de Sorocaba sempre tem um grupo de caminhada e você vê a satisfação das senhorinhas, muito mais mulher que homem, viu? Muito mais mulher que homem, acordando às 6:30 da manhã, quando dá 7 horas da manhã já tá com o tênis dela, já tá com a calça de ginástica e caminhando num passo firme, e aí chegou alguém no grupo, todo mundo acolhe, vira uma grande convivência, e o que deixa mais marcante isso é o número de pessoas dando depoimento de que ou deixaram ou reduziram muito os remédios, né? Que antes eu tomava remédio para pressão, agora não tomo mais. É bem isso, doutora. É bem isso mesmo. Então tem bem essa parte social e essa parte de saúde em si, né? Então, assim, eles organizam excursões, passeios, alguns eventos culturais também, eles vão atrás. Então isso é muito interessante e ajuda. A saúde, na verdade, é uma coisa generalizada, né? É tanto a nossa parte física quanto a nossa parte emocional, a nossa parte social. Então esses grupos funcionam para isso. E, doutora, algumas famílias optam, quando eles têm recursos, né, que a gente sabe que não tá fácil para ninguém, por cuidadores. E só esse profissional é suficiente? Assim, o cuidador. O cuidador. A família às vezes abre mão, né, de ficar com o idoso em casa, até pelos cuidados a mais que exigem, né? Isso é bem complicado, na verdade, né? Assim, a gente tem cuidador profissional que fez curso e estudou para isso. Tem os cuidadores por uso, né? Eles são há tanto tempo cuidadores, cuidaram, eu cuidei da minha mãe, da minha sogra, da minha tia, eu sei cuidar de idoso, eu sou cuidador também. E tem as clínicas que a gente acaba tendo, várias que funcionam ou como creche ou como clínica para internação mesmo. São várias opções. Na verdade, assim, depende muito de família para família. Cada família tem que ver o que se encaixa na sua família, né? De repente é uma família que não tem como um membro da família deixar de trabalhar para ficar dedicado exclusivamente àquele idoso. E dependendo do grau de dependência do idoso, ele vai precisar de alguém o tempo inteiro, 24 horas por dia com ele. Então, às vezes, um cuidador acaba sendo uma boa opção. A gente tem que sempre ver, é a mesma coisa que babá para as crianças, né? A gente tem que ver qual é o carinho, quais são os cuidados que a pessoa vai ter. Então, depende muito de família para família. Não tem uma fórmula, não. Cada um vai ver o que se encaixa melhor na sua rotina, no seu dia a dia. Tendo carinho, eu acho que qualquer uma dessas opções, a clínica, o cuidador, a família, o vizinho, o que tiver. Vamos lá, Luizinho, pergunta? Doutora Nana, tem muitas situações do paciente com Alzheimer.
tem crises, alucinações, fica agressivo, né? E tem muita gente que quer agradar a família, quer ir visitar a família e tem que ter muitos cuidados, né, para visitar também um paciente assim, né? Boa noite, Luizinho. Não tinha falado com você ainda, né? Toma essa, Lula. Então, na verdade, assim, qualquer mudança na rotina de um idoso que tem Alzheimer é uma coisa que pode aumentar a agitação, aumentar os delírios, aumentar essas confusões que o paciente tem. Tendo cuidado, tendo carinho, a pessoa que está visitando, sabendo que isso pode acontecer e lidando de uma forma o mais natural possível, não tem grandes problemas. Na verdade, assim, alguns familiares que já tiveram problemas, a gente conversa, orienta o que fazer no caso de um episódio de delírio, de alucinação, e a gente vai sempre contornando a situação da melhor forma possível, né? Tá certo. Pergunta que chega do Facebook é assim... Chegou, pelo que eu entendi aqui, ensinar um idoso a usar um tablet é desrespeitar os limites do mesmo? Eu devo mostrar essa novidade, mesmo com o risco do idoso não entender com a mesma facilidade? Facilidade é uma coisa complicada, né? Então, assim, é relativo, é né? muito relativo. Mas eu acho que a gente tem que tentar dar o máximo de opção, né? Para todo idoso, para toda pessoa que a gente tiver contato, né? É lógico que ele não vai aprender a mexer num tablet com a mesma facilidade que meu filho de 4 anos aprendeu. Ele mexe melhor do que eu. Sim. Porque ele nasceu sabendo que existem Na tablets geração, né? e essas coisas. Exatamente. O idoso nunca nem ouviu a palavra tablet, então ele vai ter que aprender. Se você tiver paciência, você consegue ensinar. Eu tenho senhorinhas e senhorzinhos com 80 e tantos anos que entram no Facebook, comentam A e minha avó, né? curtem. A bisa do Caetano, tá usando o Facebook. Então, assim, tudo é o jeito que a gente explica, né? Se a gente explicar com muito carinho, ele vai aprender e vai dar show na gente, com certeza. Maravilha, doutora, muito obrigado pelo bate-papo. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente agora, voltando do trabalho, voltando da faculdade e que vai encontrar o idoso em casa. Qual é a mensagem que você deixa para esse ouvinte ou mesmo o idoso que está nos ouvindo agora? Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês pela oportunidade, obrigada pelo convite. Precisando é só chamar, que a gente está sempre disponível para vocês, tá bom? E assim, eu acho que eu vou encerrar falando sobre uma mensagem que eu recebi essa semana do Padre Marcelo. Independente da religião, o Padre Marcelo é um grande pensador, se a gente for ver. E ele falou que quando a gente envelhece, a gente perde a nossa utilidade, né? E a gente vai só saber quem ama a gente de verdade quando a gente se tornar uma pessoa inútil. Porque muita gente só está do nosso lado porque a gente é útil para alguma coisa. Então vamos pensar nisso, vamos ver muito mais o amor que a gente tem pelos outros do que a utilidade, o benefício que aquela pessoa possa trazer para a nossa vida. E vamos pensar que a gente também vai envelhecer. E que a gente quer alguém do nosso lado. Então vamos cuidar bem dos nossos idosos, porque daqui a pouco é a gente. Maravilhosa a declaração, a entrevista, muito bom, doutora, muito obrigado pela participação. Doutora. 11h07, a gente vai de música, daqui a pouco tem Thiago Balera ao vivaço para vocês.